E um ex-técnico do Sport falou tudo sobre sua passagem pelo clube, falou sobre bastidores do Leão da Ilha no momento em que esteve no comando do Leão, e claro que é um dos nomes cotados aí, né? Eu tô falando do Eduardo Batista, eu vou te contar o que disse o Eduardo Batista numa entrevista, tá? O Charla Podcast, ele comentou sobre a fase dele no Leão, falou diversas coisas sobre o Sport, coisas que a gente nem imaginava até que teriam acontecido no Leão naquele momento, e que prova que realmente o trabalho do Eduardo Batista ali em 2015, ali em 2016, que foi um trabalho muito bom, né? Acho que foi a melhor campanha do Sport em pontos corridos na Série A. Então, a gente vai ver tudo que ele disse, que eu acho que tudo que ele falou foi fundamental para o Sport hoje ter contado com aquela campanha histórica, para o Sport ter ali um elenco muito bom e aquele elenco ter extraído o melhor. E o Eduardo Batista, né, que vem sendo colocado, pelo menos entre alguns torcedores, como um nome de um futuro técnico para o Sport, caso tenha a demissão do técnico Pepa, caso o Pepa não assuma mais o Sport, né, durante os próximos jogos, a depender do que pode acontecer. O Eduardo Batista é colocado porque está livre no mercado e porque é um treinador que vem fazendo bons trabalhos, colecionando bons trabalhos nos últimos anos. Mas antes da gente falar isso, né, antes da gente apresentar tudo isso, peço que você que está chegando aqui no canal do Luna já vá se inscrevendo no canal, já vá deixando o seu like, porque isso ajuda demais você a ficar informado sobre tudo, você a ficar ligado todos os dias em vídeos novos aqui no canal. Eu e o Felipe Luna, a gente vai estar sempre aparecendo aqui. Então, bora falar sobre isso. Eu vou colocar primeiro o vídeo, tá? Foi o vídeo do Charla Podcast, e assim, acho que é muito importante a gente abordar, tá? O que foi que falou aí o Eduardo Batista, tá aparecendo aí na sua tela. Bora ver o que disse o treinador, o ex-treinador do Leão. André Balada. Esses caras, assim, eu que trouxe esses caras todos, pô. Pro esporte, Pro né? esporte, assim, a gente tem em 2014, a gente começa a jogar a Série A. A gente veio da Série B, né? E a gente precisava de um cara mais de peso, né? E aí a oportunidade, o Diego Souza tá voltando da Ucrânia, se eu não me engano, a gente traz ele, pô. Se apaixonou pelo esporte. Se apaixonou. E a história do 9, que depois ele vai pra seleção como 9, ela começa com a gente, pô. Aquilo lá que a gente tava falando. Pô, ele não ajudava a marcar. Aí eu falei, pô, eu não vou trazer o Diego pra marcar. Mas, Diego, fica de 9 ali, filho. Me ajuda e me frente. ajuda aqui atrás. E aí, cara, a imprensa veio, o professor Pardal, vai deixar um meia de 9. E, cara, só que de 9, ele armava todo o time pra gente. E aí, onde ele vai? E aí, quando a gente traz o André Balada, o André, que aí chega e, pô, aí faz um ano. Pô, esse esporte aí é foda também, que é tu técnico. Era né? eu, assim, que eu me lembrei. Quando a gente fala de trazer o André, pô, o André tinha aquela foto do Atlético. Do Atlético. Pô, aí eu chamei Aí eu chamei o Ney Pandolfo, que era o executivo, né? E já tinha trabalhado com o André no Santos. Falei, pô, Ney, cara, sou um treinador jovem, vou trazer um cara desse aqui, a imprensa vai arrebentar, gente. Se não der, vai cair em mim, cara. Pô, você vai arriscar? Aí o Ney falou assim, ó, chama o Durval e o Wendel. Conversa com eles, né? E assim, a gente precisava de um 9, que a gente não tinha um 9. O Wendel meio esquerda, né? O volante do Cruzeiro, E tava no nosso time. Aí o Durval os dois tinham jogado com ele no Santos. Sim. Aí eu chamei o Durval, aí a gente falou, Durval, pô, me ajuda. E foram os caras que no meu início, e mais o Magrão, esses 3 aí foram... Se eu sou treinador hoje, uma boa parte eu devo a esses caras, assim, pelo suporte que eles deram. Que legal. Eu me vejo muito o que o Felipe Luiz tá passando, né? Os caras tão perto dele, protegendo, correndo para ele. Essa turma fez isso por mim em 2014. E o Durval fala, professor, pode trazer, ele vai fazer 14 gols. Se ele aprontar, eu vou no pescoço dele. Ele falou desse jeito pra mim. Eu pego ele. Eu vou ligar pra ele. Se ele vier fazer cagada aqui, eu pego o Wendel e falo, professor, pode trazer que eu vou dentro dele se ele aprontar. Cara, o André chegou... Cara, mas ele chegou treinando, ele chegou com 12,5 de gordura, surpreendeu a gente, né? Mas ele falou, professor, eu não tô bem. Me dá 10 dias que eu tô com 10%. Deu 10 dias, ele tava com 10%, desembestou a fazer gol. Cara, e ele foi pro Corinthians, cara. Cara. Então, assim, o meio mudou. Aí ele muda a história dele, cara. Aí ele sai de um patamar que ele tava assim, ele, pô, aí era o Diego Souza, Marlone, Richelli, pô. Pô, esse time era maneiro demais, cara. O Richelli, assim, olha como um jogador bom. Rodado pra caramba, né? Mas... Olha como um jogador bom, ele é importante no seu clube. O Richelli sempre foi um volante muito, muito forte, viril. O Sul sempre quis o Richelli. Embora pequenininho, uma bola aérea danada, só que tocava pros lados. Tocava pros lados. À frente. O vertical, né? E aí o Diego Souza, né?
E a gente treinava, aí o Diego Souza, dá em mim, pô. Aí o Richelli, pô, você tá marcado. Filho, não é problema seu. Você dá a bola em mim que eu vou resolver. Assim, assim, você dá a bola em mim, não é problema teu. Eu vou girar em cima do cara. Eu vou girar. Cara, assim, ele muda o Richelli, cara. E aí, aos pouquinhos, os dois, né, ali na época ali, mas durante o jogo era briga homérica. O Richelli é valente e vai tomar gol e vai... Aí, né, o que falou o técnico Eduardo Batista sobre a fase dele no esporte, eu acho que a gente precisa abordar alguns pontos importantes, porque eu acho que o que aconteceu no esporte de 2015, a gente pode comparar com o esporte de hoje. Talvez não em questão de elenco, porque o elenco do Sport 2015 era um elenco que a gente tinha o Diego Souza em seu auge, a gente tinha ali o André, que construiu ali um auge dentro do Sport, o Richelli, que era muito bom jogador, então era um elenco muito bom, né? O Marlone jogava muita bola ali também no Sport, porém, a gente tem o que o Eduardo Batista falando sobre um dos principais motivos que fez aquele time deslanchar, o fato dele ter extraído o máximo de cada jogador, e aí que a gente entra para a atual fase do Sport, porque o Sport precisa extrair o máximo de cada jogador, e a união da equipe. A gente viu quanto aquele time de 2015, 2016 era unido, tá? E essa entrevista do Eduardo Batista foi ontem, tá? Foi durante essa semana no Charla Podcast. Então, assim, mostra que realmente o Eduardo Batista continua falando do Sport, continua questionando. Não estou dizendo aqui que ele vai ser técnico do Sport, não, tá? Estou falando aqui o que disse o Eduardo Batista sobre a fase do Sport, comentando sobre isso, e claro que ele é um dos possíveis nomes aí que podem vir a assumir o Leão. Eu acho que é muito importante ter treinador no Sport, né, visto que essa situação do Pepa, caso venha acontecer essa demissão do técnico Pepa, acho que o Eduardo Batista pode sim ser um dos grandes nomes do Leão, porque ele conhece a história do clube e a gente não pode avaliar a segunda passagem dele no Sport, porque foi uma passagem ali onde tudo estava errado no Sport, desde diretoria, desde elenco, salário atrasado. Então, assim, é impossível ali qualquer treinador fazer um bom trabalho diante de tudo que aconteceu naquele momento. E não é uma situação que hoje tem no Sport. Por mais que a gente tenha críticas à diretoria, por mais que a diretoria às vezes seja muito teimosa no que acontece no futebol, é uma diretoria que paga em dia, uma diretoria que tenta deixar o máximo de conforto, a gente está vendo com o Pepa, tenta deixar o máximo de conforto para o seu elenco, para os seus treinadores. E aí o que o Eduardo Batista fala no Charla, eu acho que é algo sensacional, porque ele diz, né, ele fala que muito que ajudaram ele, né, ele até compara um pouco, né, com a situação do Felipe Luiz no Flamengo. O Magrão ajudou ele, o Duval ajudou ele, o Wendel já ajudou ele. Então, assim, o time estava unido. E foi por isso que o Sport mostrou que é capaz. Naquele momento, o Sport ficou ali, se eu não me engano, em 6º ou 7º lugar na Série A do Campeonato Brasileiro e que não tinha pré-Libertadores, senão o Sport teria ido para uma Libertadores. Então, assim, cara, sobre essas coisas que a gente faz refletir sobre o momento que vive o futebol nordestino, sobre o momento que vive o futebol pernambucano. O que aconteceu no Sport na época do Eduardo Batista foi algo sensacional. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o que ele disse. E, claro, se para você, caso o Pepa caia, isso não é nenhuma informação, repito, é apenas rumores, né, dos torcedores colocando o Eduardo Batista como um dos cotados, caso venha essa demissão do Pepa. Eu quero saber a sua opinião. Coloque aí nos comentários. Tamo junto, até a próxima.